Bom dia, dando sequência aqui ao nosso estudo de biossegurança. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mapa de risco, vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas simbologias e um pouquinho do que vocês têm que conhecer quando se trata de biossegurança. Então, mapa de risco, na verdade, é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes em um local de trabalho, né? Então, a gente tem que considerar quais são esses fatores presentes, né? E como que eles podem acarretar em prejuízos à saúde dos trabalhadores. Então, observar isso e colocar isso graficamente para que seja fácil a sua visualização. Então, o objetivo da realização desse mapa de risco, né, é justamente fazer uma planta baixa para facilitar a representação e a observação desses riscos presentes nesse ambiente de trabalho, proporcionar um processo educativo à sua elaboração, então, para que todos estejam conscientes da presença de riscos nesse ambiente de trabalho, conscientizando então os trabalhadores sobre quais são os perigos que eles estão expostos todos os dias e dessa maneira buscar soluções a todos esses problemas encontrados, sempre se baseando que a prevenção dos acidentes tem que ser uma visão, tem que ser uma ação coletiva, ok? Bom, essa confecção da representação gráfica, né, desse mapa de risco, ela é baseada em uma norma regulamentadora 5, né, a NR5, no qual tem que estar bem descrito qual que é o grupo a que pertence esse risco, né? Tem que estar bem detalhado qual é o tipo de risco, e isso vai ser representado de acordo com uma cor, então cada risco é representada por uma cor específica, que eu vou demonstrar para vocês logo a seguir. Quais são os números de trabalhadores que estão expostos a esse risco? É interessante também que seja demonstrado detalhadamente, né, a especialização do risco e a identidade do risco de acordo com a gravidade. Então, tudo isso tem que estar bem representado segundo essa minha norma regulamentadora. E essa norma, ela me expõe, né, que esses riscos ambientais eles são classificados em 5 grandes grupos. Então, em verde, eu tenho lá os nossos riscos físicos, né, que eu chamo de grupo 1. Em vermelho, representa riscos químicos. Em marrom, os riscos biológicos. Em amarelo, os ergonômicos. E em azul, os riscos de acidentes. Então, eu tenho que definir esses riscos, né? E além disso, para eu ter uma ideia de qual a gravidade, eu coloco um círculo. Então, quando o círculo é pequeno, é que a gravidade é menor. À medida que ele vai aumentando de tamanho, essa gravidade é maior, ok? E assim eu vou representando graficamente, coloco esses riscos dentro da minha planta baixa, né? Conforme tá aqui, né? Então eu tenho que ter a planta e eu vou fazendo esse mapa de risco, né? Colocando por cor e por tamanho desse círculo, dependendo da gravidade que esse risco pode me expor, né? E dentro disso tudo, eu ainda utilizo determinadas simbologias. Então, eu tenho, por exemplo, esse círculo amarelo, né? Onde eu tenho essa simbologia da radiação em roxo, né? Então, esse aqui é o símbolo da radiação, da presença de radiação dentro dessa minha planta baixa. Eu tenho lá o sinal de infectante em amarelo num círculo vermelho, representando o risco biológico, e a arma química, né? Nesse círculo verde, representado por essa simbologia em vermelho. Outros símbolos que ainda são utilizados é o símbolo de irritante e o de inflamável. O símbolo de irritante, ele sempre tem essa determinação, é um X em preto, né? E o inflamável é essa chama, né? Note que eu tenho esse espacinho aqui, que ele tem um porquê da sua existência, né? Que é a presença do oxigênio. Perigo ao meio ambiente, né? Que a gente vê essa árvore seca e esse peixinho morto. A gente sempre encontra essa simbologia. Só um minuto. A gente sempre encontra essa simbologia, por exemplo, em caminhões que transportam
combustível e outros materiais que podem ser tóxicos ao meio ambiente, caso tenha algum derramamento, né? E o simbologinho da caveira é o que é tóxico especificamente para humanos e para alguns animais, né? Bom, eu ainda tenho a simbologia do corrosivo, que demonstra a substância química instilando, né, pingando tanto sobre a mão quanto alguma superfície. Eu tenho a simbologia do combustível, que é aquilo que pode causar uma chama, né? Que é diferente daquele que é inflamável. E o explosivo, que é uma bomba ali explodindo, né? Ainda tenho a simbologia para o risco biológico, né? Onde eu tenho lá um triângulo com o símbolo do infectante, então aí é porque existe um risco real, bem como o risco para radiação a laser, o risco para radiação não ionizante e para radiação ionizante. Ainda esses triângulos me mostram sobre o risco, né, de uma superfície aquecida, ali o floquinho de neve, né, de uma baixa temperatura, de campo magnético ou ainda de gás comprimido. Então vejam que tem vários símbolos, né, que a gente pode ir colocando aí dentro desse mapa de risco, né? Além da sinalização, né? Eu tenho a sinalização da presença aqui de um cilindro que pode ser utilizado para combater incêndios, né? Aqui eu tenho o símbolo de um gás inflamável, né? Em categoria 2, o símbolo de um gás não inflamável. Aqui os símbolos de não fumar, não comer, não riscar fósforo, porque pode causar um acidente. Ainda o risco, né, ou a sinalização de uma substância potencialmente carcinogênica, isso também é bem interessante, a gente vê em alguns frascos, né, alguns produtos químicos. Aqui eu tenho o risco de material elétrico, né, o risco de um choque, que isso tem normalmente presente em vários locais. E várias outras simbologias, né? Como, por exemplo, do reciclável, que a gente encontra bastante em embalagens de material venenoso, o próprio símbolo da CIPA, sinalizando que existe essa comissão interna, né, de prevenção de acidentes em determinados locais. A gente vai falar a respeito disso nas próximas aulas, do cuidado, né, do risco do tóxico, da presença do dispositivo para abertura de porta, bem como as saídas de emergência, escadas de emergência. Notem que aqui está sinalizando se é para descer para a esquerda ou descer para a direita, subir para a esquerda ou subir para a direita, né? Era bem clara essa simbologia. Bem como, né, as demais simbologias de explosivos, né, e em relação a esse risco. Então, notem, né, que dessa maneira eu consigo estudar, né, de uma forma bem clara quais são os símbolos presentes, né, e como que eles sinalizam e me oferecem o estudo de um mapeamento de risco. Ainda dentro dessa nossa aula de biossegurança, eu vou abordar aqui com vocês também um pouco sobre o gerenciamento de resíduos. Quando a gente fala em gerenciamento de resíduos, é importante lembrar, né, que é obrigatório a separação de resíduos, né, na fonte geradora, de acordo com as suas características. Então, cada um deles, dependendo do tipo de resíduo, ele vai ter um destino. E isso é preconizado pela Anvisa, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, baseado na Resolução Decreto 306 de 2004. Então, dessa maneira, eu classifico os resíduos em 5 categorias, né? A classificação dos resíduos de serviços de saúde, já que estamos dentro do estudo de biossegurança para profissionais de saúde. Então, no grupo A, eu tenho os resíduos de risco biológico, né? Que são aqueles que tem na sua simbologia lá o infectante, né? O risco de infectante, entre outros. No grupo B, todos os resíduos que tiveram contato com substâncias químicas, então resíduos que oferecem um risco químico. No grupo C, os resíduos daquelas substâncias que tiveram contato ou que são propriamente ditos rejeitos radioativos. No grupo D são os resíduos comuns, né? Então, comuns, todos aqueles que são gerados pelas pessoas que trabalham naquele ambiente de trabalho. Então, resto de comida, resto de material de escritório.
E o grupo E, especificamente aqueles que são perfurocortantes, e que também potencialmente são infectantes. Então, no grupo A, são todos os infectantes, então necessariamente eu tenho que ter a simbologia do infectante também, e potencialmente apresentam risco de infecção. Dentro desse grupo A, eu tenho diferentes subdivisões. Então, eu tenho o A1, né, que se relaciona a todas as culturas e estoques de micro-organismos, envolve todos os descartes de vacinas, né, porque elas são, na verdade, rejeitos de micro-organismos, tudo aquilo que a gente manipulou em laboratórios de genética, as bolsas de transfusão de sangue ou de materiais derivados de sangue que foram rejeitados, as amostras de sangue ou líquidos corpóreos. Ainda no grupo 1, né, eu devo dizer que todo descarte, como se trata de micro-organismos, para eu descartar, eu tenho que reduzir essa carga microbiana, né, num grau que eu chamo de nível 3 de inativação, e encaminhar para um aterro sanitário específico, né, um aterro sanitário licenciado. Dentro desse meu grupo A ainda dos infectantes, eu tenho o grupo A2, que envolve todas as carcaças, peças anatômicas, vísceras e todos os outros resíduos provenientes de animais submetidos à experimentação com inoculação de micro-organismos. O descarte dele também respeita a redução de carga microbiana e também tem que ser levado para um aterro sanitário licenciado ou sepultamento de cemitério de animais. No grupo A3 são as peças anatômicas, né, humanas, bem como os produtos de fecundação sem sinais vitais, né, os natimortos, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros, ou ainda em idade gestacional menor que 20 semanas, ou seja, menor do que 4 meses, né? Então, tem que ser algo que não tem valor científico ou legal para entrar nessa categoria e que não tenha havido requisição, né? Os familiares ou os pacientes não tenham requerido a presença desses resíduos, ok? O descarte nesses casos tem que ser feito com sepultamento em cemitério, desde que tenha autorização do órgão competente, senão ele pode ser incinerado ou cremado. No grupo A4 são todos os acessórios de equipamentos que tiveram contato com material infectante, sobras de fezes, urinas e secreções, resíduos de tecido adiposo, né, oriundos de cirurgias diversas, carcaças, peças anatômicas ou vísceras de animais que não foram submetidos à inoculação de micro-organismos, né? Senão entra naquela categoria anterior. E peças anatômicas provenientes de cirurgias, né? Amputações, entre outras. O descarte tem que ser via encaminhamento sem tratamento prévio, já que não, teoricamente não teve contato com nenhum micro-organismo específico, mas devidamente licenciado para receber esses resíduos de serviços de saúde. Já no grupo A5, são todos os órgãos, tecidos, fluidos, bem como os materiais perfurocortantes e demais materiais, né, resultantes da saúde, seja de indivíduos ou de animais que tiveram contaminação ou suspeita com prions, né, que são partículas parecidas, muito parecidas com os vírus, né, que potencialmente podem causar doenças. O descarte tem que ser específico de acordo com a Anvisa, já que se trata de prions, né, de contaminação por prions. E no grupo B, eu entro já para tudo aquilo que me oferece risco químico. Então, envolve os resíduos, né, e todos aqueles resíduos químicos que possam oferecer risco à nossa saúde ou à natureza, né, ao meio ambiente. Então, o descarte tem que se basear se é possível fazer os 3 R's, né, a reutilização, recuperação ou reciclagem, ou ainda devem ser submetidos a um tratamento e disposição final, dependendo da característica desse resíduo químico. E tudo isso a gente vai saber consultando a nossa tabelinha lá, a nossa ficha, né, a FISPIC, que é a ficha de informações sobre produtos químicos, né, sobre os serviços de produtos químicos. Então, esses resíduos sem características de periculosidade, eles não precisam desse tratamento prévio, né? Caso contrário,
é necessário. Eu tenho ainda o grupo C, que envolve tudo aquilo que teve contato ou que é um rejeito radioativo. Nesses casos, eu sigo as recomendações específicas do CNEM, né, que é do Conselho Nacional de Energia Nuclear, né, que tem normas específicas para que tudo aquilo que seja um rejeito radioativo ou que tenha tido contato com o rejeito radioativo, que passe especificamente por uma diminuição dessa carga radioatômica, né? Eu tenho que respeitar o tempo de caimento, né? O tempo de decaimento dessa carga radioativa, para só depois desse decaimento eu fazer a sua eliminação. Então, eu tenho que separar de acordo com a natureza desse desse material potencialmente radioativo, né? E eliminar só após respeitar o tempo de decaimento dessa carga radioativa. Caso contrário, ele tem que ser armazenado. Eu ainda tenho os resíduos do grupo D, que são aqueles comuns que podem ser produzidos em qualquer ambiente de trabalho, né? Não só especificamente em serviços de saúde, e envolvem papel, orgânicos, metal, plástico, vidro, né? Esses materiais, eles respeitam a norma brasileira 7.500, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, o descarte desse material reciclável, inclusive, ele tem toda uma regulamentação. E aquilo que não é reciclável, ele vai para o lixo comum mesmo. O resíduo do grupo E envolve todo o material perfuro-cortante. Então, vão desde ampolas de vidro, lâminas de bisturi, pipeta, lamínula, espátula, peças de vidro quebrada oriundas de laboratório, agulhas, lâminas de barbear. Óbvio que aqui a gente está falando de serviços de saúde, né? E tudo que é perfuro-cortante, sendo de serviços de saúde, ele tem um potencial infectante. Então, ele tem que ir para essas caixas específicas para descarte, né? Que normalmente elas são rígidas, resistentes, com tampa, tem que ter uma identificação e não podem ser reutilizadas, ok? Então, aqui nesse caso, eu encerro com vocês a nossa aula de biossegurança, né? Que envolveu o conhecimento sobre o mapa de risco e o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Até a próxima aula, pessoal!